Muito boa noite, Sinop. Boa noite, Mato Grosso. Boa noite, Brasil e o mundo através das redes sociais. Estamos começando nessa terça-feira, dia 21, mais um Bom de Papo. E hoje o papo é muito bom. Estou aqui com o Dr. Igor Ortiz Machado, 34 anos, gaúcho de São Gabriel, lá do Sul, formado em Cruz Alta, é isso, né? Cruz Alta. Cruz Alta, Rio Grande do Sul, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, também pela Unicruz, Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e chegou aqui na capital do Nortão, Sinop, em 2002, já está há 5 anos. Trabalha como advogado na área do direito desde 2007, já que se formou em 2006, começou cedo e acho que gostou pelo jeito, da área do trabalho, né, doutor? Doutor, boa noite. Boa noite, Rui. É uma honra ter o senhor aqui no Bom de Papo e vamos falar um bocado sobre esse negócio que começou a vigorar dia 11, num sábado, olha só, a nova legislação trabalhista. É isso, doutor? Prazer ter o senhor aqui conosco. Justamente. Boa noite, pessoal. Vamos conversar hoje sobre a reforma trabalhista, né? Sou muito grato pelo convite de estar aqui, falando sobre esse tema que é tão importante para todo mundo, né? Porque grande parte da população trabalha, né? E tira seu sustento, e seu e de sua família, né? Diariamente, do seu esforço. E então estamos aqui para falar sobre esse novo viés que está sendo dado com relação a essa legislação, que na verdade é uma colcha de retalhos, né? Ela foi criada às pressas, a toque de caixa, com relação a essa questão econômica, né, que nós vivemos hoje no Brasil, essa questão política que a gente vive no Brasil. Para a gente começar bem a falar sobre esse assunto, na verdade essa reforma não veio como uma reforma trabalhista, ela veio para resolver um problema político, muito mais político do governo, econômico do governo, né, no momento político que o governo está vivendo, do que resolver os problemas dentro da área do trabalho, que envolve empregador e empregado. É isso? É isso que o senhor está querendo dizer? Pelo menos é o que nós conversamos aqui em off. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Porque qual que foi o momento que surgiu essa lei? Né? No momento que a gente vivia, tínhamos uma presidente, né? Essa presidente, ela sofreu um impeachment, saiu, né? O seu vice assumiu com o viés de mudar a questão econômica do Brasil, né? Que era uma crise política. Que era uma crise política e também, consequentemente, econômica, forçou a economia, né? Econômica, né? Ele optou, né, dentro da política que adota o governo atual, optou em modificar a questão da legislação trabalhista, né, com o objetivo de criar mais empregos, né? E modificar a relação que tinha empregado e empregador, né? Diante de um cenário que a gente tem, na verdade, né? Desde 1945, né? Depois com a mudança também da Constituição, né? Esse cenário foi modificando, só que a legislação trabalhista, ela foi criada, né, com o viés de ser protetiva ao trabalhador, assim como a legislação consumirista o é, né? E nessa modificação, né, o objetivo da legislação principal foi legislar no sentido de as relações de trabalho serem mais negociadas entre empregado e empregador. Né? Dá uma oportunidade, então, pelo que o senhor está falando, do senhor patrão e eu funcionário, vamos fazer um acordo. E o acordo feito ser cumprido, que era uma das reclamações dos empregadores. Tipo assim, às vezes você propunha uma coisa para o cara precisava trabalhar, ele aceita qualquer coisa na hora de trabalhar. Uma vez que ele está inserido na empresa, ele muda o pensamento dele, o que foi acordado já não vale mais e vale aí a legislação trabalhista que é protecionista na ideia do empregador e resguarda os direitos na ideia do empregado. Na verdade, foi mais ou menos isso que aconteceu nesse momento, doutor? Foi, só que claro, claro que a legislação, como ela foi, gerida de forma muito rápida, né? Não foi ouvido nem o empregador, nem a sociedade civil, não foram ouvidos a OAB, por exemplo, né? Ela não foi discutida, ela simplesmente foi
praticamente imposta, né? O que acontece? Ela começou na Câmara Federal, né? Surgiu lá, foi votada. A Câmara Revisora, que seria o Senado Federal, por uma conjunção política, né, dentro do Congresso Nacional, claro, isso com consentimento do Presidente da República, né? Tinham aberrações dentro dessa legislação, mas de qualquer forma ela foi para a Casa Revisora, que era o Senado Federal, para passar. Mesmo tendo, por exemplo, artigos que dizia que a empregada gestante... Empregada doméstica. Não, ou qualquer empregada. Não, a empregada gestante poderia trabalhar num local insalubre, por exemplo. Que é um absurdo. Que é algo que pode ser absurdo. Né? Inconstitucional também. Que é algo que pode ser absurdo. Digamos que uma empregada que trabalha com produtos químicos pesadíssimos, ou uma empregada, por exemplo, que trabalha num frigorífico, né? Um local que é insalubre, que ela trabalha com produtos químicos, ou que ela trabalha com frio, né? E ela tem uma gestação de risco. Na legislação, no início, né, ela teria que procurar um médico de confiança dela para apresentar um atestado dizendo de que ela não poderia trabalhar naquele local, né? Desta mesma forma, foi para o Senado, né, e por uma questão política, uma conjunção política, que o Senado que teria que fazer a revisão discutir mais, dessa lei, né, para depois retornar novamente para a Câmara dos Deputados, simplesmente se manteve silente, né? Mas com uma possibilidade do presidente editar uma MP, uma medida provisória. Tanto é que essa medida provisória... Que depois tem que ser regulamentada pelo Congresso igual. Claro. Medida provisória tem força de lei momentânea, para você que está me assistindo, porém ela não substitui a soberania do Congresso. Depois essa MP, não sei qual é o período de tempo, me desculpe, não pesquisei, mas toda MP tem que voltar para ser regulamentada no Congresso. Mas nessa questão... Que ela é provisória. Isso, mas nessa questão formal, né, o Senado deveria ter feito essa revisão de alguns artigos, de alguns tópicos, e ter voltado. Mas o que acontece? O objetivo era, efetivamente, atropelar o processo. Atropelar o processo. Tanto é que essa MP, né, ela foi publicada agora quinta-feira retrasada, né, e realmente alterou esse dispositivo que falava a respeito da gestante da insalubridade. Né? Como tinha dito anteriormente, a gestante tinha que apresentar um atestado dizendo que ela não poderia trabalhar nesses locais insalubres. Agora, com a MP, já restou o conceito de que a empregada gestante ela não pode trabalhar no local insalubre. Independente de ser de risco ou não. Ou não. Salvo se ela, né, quiser continuar, permanecer, trabalhar naquele local insalubre, se ela achar pertinente, com o atestado daí do médico de confiança dela. Correto. Então, o conceito ele mudou. Inverteu. Ele mudou, né? Mas o que soa estranho, efetivamente, é a questão formal de como essa lei foi gerida. Né? Agora, para você que está nos assistindo, no nosso canal no YouTube, se inscreva aí no nosso canal, vai ser uma honra ter você. E se tiver algum tema, mande para nós. Você no Facebook, curta, e você aqui na TBO, é uma honra ter você. Nós estamos aqui discutindo, junto com o doutor, e o tema hoje é muito legal, que é a reforma trabalhista que foi sancionada no dia 11, são 10 dias, hoje é 21, no último dia 11, foi homologada, passou a vigorar, foi homologada antes, como o doutor disse, na quinta-feira, e passou a valer a partir do dia 11, um sábado. Ela começou a vigorar no sábado, dia 11, né? Dia 11. Ela foi publicada e ela passou aquele tempo que ela tem que passar e no dia 11 ela está em vigor. Muita gente está em dúvida e todo mundo, Rude, fala sobre esse assunto, sobre a reforma trabalhista, o que é bom, o que não é bom, e nós vamos falar sobre isso de uma forma ampla, porque eu acho que não é só discutir a questão trabalhista. Vou aproveitar que o senhor está aqui, doutor, o senhor é advogado trabalhista e, claro, já deve ter defendido empregado e patrão ao longo da sua carreira. Sim. Pelo menos esse é o princípio da coisa. A ideia da reforma, e aí eu penso que voltar, a lei trabalhista é de 45, quando vem a industrialização para o Brasil, aí o presidente, na época que tinha começado a industrializar, falou, peraí, vamos resguardar os direitos dos trabalhadores, já que não havia até então direitos formais, né? Era muito relativo isso.
Com a Constituição de 88, né, já com a Constituição de 88, acho que Constituição de 58, e depois tem uma Constituição que é de 1900 e bolinha, que quando não tem, já tinha alguma coisa, e depois veio a Constituição de 88, depois do regime militar, veio falando de outras questões importantes, como o senhor tinha dito, que a mulher, para entrar com ação trabalhista, precisava da autorização do marido, que era um absurdo, uma lei completamente machista. Mas, enfim, a ideia era o seguinte: não dá mais. Esta lei só dá direitos para os empregados e o patrão só paga essa conta, é injusta com o patrão e protecionista com o empregado. A princípio era isso. Na opinião do senhor, como advogado trabalhista, comparando com outros países de primeiro mundo, acho que a gente tem que olhar para cima, olhar para baixo não. A nossa lei está muito longe da realidade dos outros países, ela é de fato protecionista para o empregado, ou era, antes dessa pequena reforma, ela era muito protecionista ao trabalhador ou não? Ela apenas igualava a condição de discussão entre patrão e empregado. Qual que é a opinião do senhor como jurista dentro do conceito de amigos que o senhor tem de discussão sobre esta questão? Qual que é a opinião do doutor Igor? É que o que acontece? O direito do trabalho é um direito social, né? Uhum. E é uma questão muito ampla essa questão. Porque a união, né, a quantidade de pessoas que detêm poder econômico do Brasil é muito menor do que as pessoas que efetivamente não têm nenhum poder econômico e que vivem nesse mundo capitalista e tiram o seu trabalho em razão do trabalho. Uhum. Né? Então, o que acontece? Essa discussão ela é muito mais ampla. Né? Ela é muito mais ampla, ela gira em torno da questão social, gira a questão do tributo, gira em questão do trabalho, gira a questão do empresário. Uhum. Né? É claro que o empresário, ele tinha que pagar muitas vezes a conta. Uhum. Né? Mas essa questão, ela pensada, já que tu falou da questão de países de primeiro mundo, por exemplo, uhum, a questão tributária nos países de primeiro mundo, eles visam fazer o tributo, né, a carga tributária, ela é feita com base no que efetivamente as pessoas têm, não no que as pessoas consomem. Já começa no Brasil, do jeito certo. No Brasil, a nossa carga tributária é do que a gente consome. E quem consome no Brasil é trabalhador. Na verdade, são todos, né? Do pobre ao rico de forma igualitária. Do pobre ao rico de forma igualitária. Só que o que acontece? A grande massa brasileira é trabalhadora. E a grande massa que paga tributo é trabalhador. Seja ele seletista, seja ele funcionário público. Uhum. Né? Então, a nossa questão tributária, ela vê desta forma. Né? Só que o quê? O Estado, ele não faz um gerenciamento global do que efetivamente ele deveria fazer. Né? E aí ele cria legislações como a reforma trabalhista de forma momentânea, sem a discussão social. Sem resolver um problema que é um pouco mais amplo. Nesse amplo. país nós teríamos que ter uma reforma política, tributária fundamental tributária para desonerar a indústria e também desonerar a indústria para aí sim gerar de fato muito emprego, claro, porque nós temos uma taxa tributária em cima da indústria que é fora da realidade comparado com os outros países, e depois a trabalhista no final de tudo isso. Eu acho que claro, porque a política para tirar tantos direitos de políticos, porque é insano. Por exemplo, a gente fala de reforma e aí tem a da Previdência que está dentro do trabalhador. Estão querendo fazer a reforma previdência. Mas um deputado se aposenta com 8 anos. Como que você, que faz as leis, fala, você vai ter que trabalhar até os 80, mas eu com 8 anos de político, um cara que entrou na política com 38 anos, está aposentado com um rico salário de deputado federal, alguns estados, estadual. É completamente... Tu tá corretíssimo não tem o que falar, né? Conceito. Na verdade, o que a gente vive hoje no Brasil é o seguinte... Né? Nós temos a Operação Lava Jato, por exemplo. Quem que sustentava os políticos e essa política que tem que ser feita, essa reforma política para resolver? Né? Os grandes empresários sustentavam essa massa. Né? Nós temos a Lava Jato e isso está acabando. Está acabando. E acabando com o financiamento desses políticos, da onde que eles vão tirar dinheiro para sustentar essa forma que eles agem? Da onde que eles vão tirar? Do tributo.
do dinheiro do trabalhador, do dinheiro do empresário. E no Brasil, quem paga imposto é muito mais o trabalhador, porque quando você pega o que é, por exemplo, um carro, enquanto um pobre financia um carro e trabalha a vida toda para pagar um carro, ou uma casa popular, o rico compra um carro à vista sem pedir desconto. Né? Então, quer dizer, e ele compra enquanto o pobre vai comprar um carro popular, 1.000, bababá, sem até tapete, o rico compra um carro de 300 mil reais e para ele não tem diferença. Então, quer dizer, ele vai pagar mais por um carro luxo? Claro que vai, mas sobre a renda, o pobre está pagando igual, proporcionalmente com o rico, né? Que é injusto nesse país, que é diferente dos países primeiro mundo. Essa é a nossa forma tributária, do jeito que é a situação tributária hoje no Brasil. E isso tem reflexos em todas as áreas sociais. Tem reflexo na educação que a gente tem hoje, que está difícil, né? Tem reflexo na questão da saúde, que hoje está difícil. Então, nós temos uma carga tributária elevadíssima e a gente tem que pagar por saúde, por segurança e por educação. Além de pagar os impostos que era para dar isso para o cidadão. Justamente. Você é sobretaxado, na verdade. Só para corrigir aqui, doutor, só um minutinho, doutor Igor. Estou conversando com o doutor Igor Ortiz Machado sobre a reforma trabalhista, pequena reforma trabalhista que começou a vigorar agora no dia 11. Como eu falei de Constituição... É uma grande reforma trabalhista. Uma grande reforma. Eu falo pequena porque ela não atingiu os pontos que deveriam, né? Então, assim... não, mas eu acho que eu vou usar a palavra que o senhor disse, uma concha de retalhos, é isso? Isso, ela é uma concha de retalhos, né? Então, é uma reforma concha de retalhos, para usar a palavra que o doutor está dizendo. Sobre a Constituição, para que eu não dê uma informação equivocada a você, e o objetivo do programa também é passar informações corretas e te trazer esclarecimentos, eu não sabia. Mas o Brasil teve 7 Constituições, sabia disso, Diogo? Eu tenho que tirar o óculos, que de perto enxergo melhor sem óculos. 1824 foi a primeira Constituinte, 1891 a segunda, 1934 a terceira, 1937 a quarta, 1946 a quinta, 1967 a sexta, e era dessa que eu estava falando, porque eu me lembro que no julgamento da Dilma, a de 67 foi usada também por algumas questões que a de 88 não esclarecia. E a de 1988 foi a última Constituinte brasileira. Então o Brasil teve só 7 Constituições, tá bom? Para você entender. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, doutor. Na volta, vamos falar dos principais pontos, o que de fato, assim, o que vai ser mais impactante nessa reforma que começou a vigorar agora, dia 11? Fechado. Vou para o intervalo e volto na sequência com Bom de Papo. Estou aqui conversando com o doutor Igor Ortiz Machado, advogado da área de trabalho, tá bom? Volto já. Estamos de volta com Bom de Papo nesta terça-feira, dia 21, e hoje falando sobre a reforma trabalhista homologada pelo presidente da República, votada pelo Congresso Nacional e que tem muita gente em dúvida, né? Porque a ideia dela é que, pelo menos é o que as pessoas falam, e os sindicatos principalmente, é que foi tirado direitos dos trabalhadores sem uma ampla discussão, e o doutor já disse isso no primeiro bloco aqui. Bom, estou conversando com o doutor Igor Ortiz Machado, de 34 anos, formado em Cruz Alto, no Rio Grande do Sul. É advogado trabalhista, e você que está me acompanhando no canal no YouTube e também no Facebook, se inscreva no YouTube e curta a nossa página no Facebook. É bom ter você nos acompanhando em todo o Brasil e o mundo, e... claro, né? Tendo alguma dúvida, manda para mim, eu mando para o doutor, ele responde para você por e-mail, tá? Por e-mail, que daí depois a gente, na dúvida, dentro daquele a gente pudesse solucionar ou sanar a sua dúvida, a gente vai estar encaminhando para o doutor e ele responde para você o e-mail se você tiver alguma dúvida sobre essas questões. Doutor Igor, falamos sobre a questão social que levou isso, e econômica, que não foi muito bem uma reforma, foi mais uma saída política para um presidente em desgaste, e é o presidente pior avaliado no Brasil, da história do Brasil. Pior do que José Sarney. E olha que para ser pior que José Sarney, precisa ser campeão. Mas vamos lá, quais foram os principais pontos que nós podemos dizer dessa reforma trabalhista sancionada, que passou a vigorar a partir do dia 11 agora? Pois bem, Rudy, o negócio é o seguinte, essa reforma trabalhista, né, ela é bem ampla, tem vários pontos, tem vários artigos que foram modificados, vários conceitos que foram modificados também, até que afetou alguns princípios do direito trabalhista, né? Claro que aqui nós não vamos conseguir esgotar
né, todas as informações, né? Nós estamos trocando essa ideia e vamos discutir alguns pontos que efetivamente vão impactar na vida do trabalhador, né? Um dos pontos que vão impactar na vida do trabalhador efetivamente é o negociado sobre o legislado. Ou seja, o que o empregado pode negociar com o empregador de imediato, né? Correto. Que existia anterior a essa norma, né, que entrou em vigor no dia 11, e também com a alteração por via da medida provisória que foi publicada agora quinta-feira passada, né? Então, um dos principais pontos é com relação à jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho agora ela pode ser também flexibilizada de acordo com o que o empregador e o empregado discutir. É claro. Antigamente era coletivo, agora passou a pode ser tratada de forma individual. Pode ser tratado de forma individual, né? Nós podemos, tem um banco de horas, né? A gente, dentro de um curto período, a gente consegue, por exemplo, ter um banco de horas. Por exemplo, hoje você, em tese, você tem que trabalhar 8 horas diárias, né? Mas hoje eu quero que você trabalhe 2 horas a mais e amanhã você folga essas outras 2 horas. Então eu posso discutir isso hoje com o meu empregador e fazer desta forma, né? Então, o viés dessa legislação causou esse impacto no contrato entre empregado e empregador, né? Claro que tem outras normas e outras características referente a isso, só que agora, em razão do tempo, nós não conseguiríamos esgotá-la, né? Pelo que o senhor nós conversamos em off aqui, houve os direitos materiais, processuais, rescisão, terceirização, teletrabalho, intrajornada, o intervalo intrajornada, intervalo interjornada e os danos extra, né? E patrimoniais. Danos extrapatrimoniais. Isso. Que são os principais pontos. Vamos tentar esmiuçar um pouquinho isso aqui de forma, claro, né? Não trabalhador e você empregador, nada substitui você ter lá o seu advogado trabalhista para que todas as dúvidas, como a gente disse, é uma reforma trabalhista, não é uma coisinha que mudou. A gente está falando só das principais e olha quantos temas aqui. O ideal é que você, na dúvida, procure o advogado trabalhista para que ele sane suas dúvidas, né, doutor? Sim, na dúvida sempre procurar um profissional responsável de sua confiança, claro, né, para que consiga dirimir essas questões. É muito importante, né, na atual situação e nesse momento de dúvida, né, que nós vivemos, de que efetivamente as pessoas busquem esse tipo de profissional para tirar suas dúvidas e também para ter uma garantia jurídica melhor. Claro. Né? Não achar que sabe fazer atropelado. Vamos lá. Direitos materiais. O que é isso e quais foram os principais pontos a ser mudados? Se é que dá para resumir essa questão. Essa reforma trabalhista, ela alterou pontos referentes aos direitos materiais do trabalhador, que é efetivamente o direito do trabalho, que é jornada, que fala sobre o intervalo intrajornada, sobre as horas extras, né? E que fala de diversos pontos e também as questões processuais. Isso mudou muito. Sim, mudou. Vários temas mudaram, né? E efetivamente as questões processuais. Como que as pessoas vão ingressar com processos judiciais dentro do judiciário trabalhista, né? Porque existia uma sensação entre as pessoas de que o empregado simplesmente entrava com uma ação no judiciário trabalhista e aquela ação para o empregado não custava nada e muitas vezes o empregador era extremamente onerado com relação a isso. Né? Então, nessa mudança legislativa, teve alguns aspectos processuais, né, que mudaram e que fizeram com que, efetivamente, as pessoas que busquem o judiciário busquem para garantir os seus direitos, não para aventurar. Porque, de fato, existiam algumas pessoas que aventuravam dentro da seara trabalhista. Né? Vamos lá. Antes de entrar no processo em si, eu acho que tem outro... Porque o processo é quando o cara... O ideal é que ninguém tenha que processar ninguém. Esse seria um ideal, mas aí também não haveria advogado. Né? Não, mas existe advogado
E nós estávamos conversando a respeito disso, e é importante nesse momento, porque se tem essa situação do negociado sobre o legislado, você precisa de um profissional para que oriente e as pessoas tentem, e esses profissionais estejam qualificados para a pacificação social. O advogado é importantíssimo, o advogado hoje em dia, ele não é exclusivamente para questões litigiosas dentro de um processo ou dentro do judiciário. O advogado hoje ele tem uma responsabilidade social muito maior, né, que é a pacificação social. E isso a gente, com essa alteração legislativa, a gente consegue trabalhar com o intuito de resolver esses problemas sem ter que buscar o judiciário. Antigamente, o trabalhador... Antigamente não, até hoje, o trabalhador tem que trabalhar 44 horas por semana, dentro de uma jornada normal, caso não tenha feito algum, por exemplo, quando você pega profissionais que trabalham à noite, parece que a jornada é menor, não é 44 horas. Quando você pega profissional de rádio e televisão ou jornalista, a jornada são 5 horas dia, parece que para algumas categorias muda, mas na média nacional, quando você não tem alguma coisa que especifica, a regra são 44 horas semanais. Isso mudou ou permanece? A jornada, as 44 horas semanais, ela permanece. Não mudou. O que aconteceu foi a flexibilização disso em razão dessa negociação que há entre as partes. Até quantas horas eu posso colocar o meu trabalhador durante um dia sem que eu tenha que pagar hora extra? Deixa eu ver se eu me faço entender. Vamos dar um exemplo. Hoje eu quero colocar o meu trabalhador para trabalhar 15 horas, 8, dá um intervalo e mais 8. Porque eu estou cheio de serviço, eu peguei uma grande encomenda, eu preciso resolver porque eu tenho prazo para entregar. Coloco ele para trabalhar 15 horas, amanhã mais 10 horas dão 25, na outra mais 10, 35 e na outra mais 9. É possível sem pagar hora extra ou tem um limite de horas que eu posso usar no banco de horas, como o senhor disse, que está dentro dessa jornada das 44 horas? O que acontece? A jornada de regra ela é 8 horas. A legislação prevê a possibilidade de você estender até 2 horas. 2 horas. Na legislação anterior, né, passadas 8 horas, o empregador tinha que pagar como hora extraordinária. Com essa mudança legislativa, eu posso criar o banco de horas e compensar essas horas. Na legislação anterior, para que eu tivesse esse direito ao banco de horas como empregador, eu tinha que haver um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho de uma categoria dizendo que era possível isso. Estava de acordo. Estava de acordo. Se nós tivéssemos o sindicato, né, dizendo isso diante de uma categoria, dizendo que havia possibilidade do banco de horas, se adotava o banco de horas. Correto. Né? Hoje não é necessário mais essa questão em determinadas profissões. Por exemplo, o pessoal que trabalha na área da saúde, né, foi regulamentado a jornada 12/36. Né? Essa regulamentação não existia na lei anterior. Né? Existiam sim acordos e convenções coletivas que regulamentavam a jornada 12/36. Não, hoje ela está na CLT. Né? É regulamentada. É regulamentada essa jornada 12/36, né, dos profissionais da saúde. Então, os profissionais de saúde tiveram essa regulamentação agora na CLT. Agora o patrão pode falar, eu quero que você trabalhe 12/36, topo. Está acordado, não paga mais hora extra. Tanto é que na nova legislação, você topa trabalhar 12/36 para o empregado que trabalha na área da saúde, ele diz que topa, as partes podem, por comum acordo, firmar isso por contrato. E depois não gera uma ação. Antes precisava, né, de um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. Senão geraria uma ação. Antes, agora não mais. Como? Antes, por exemplo, se eu fizesse um acordo com o meu empregado e ele não fosse coletivo no sindicato, não houvesse esse acordo lá no sindicato, o empregado poderia entrar com uma ação porque não havia feito de forma coletiva. Aí eu poderia ter feito um acordo, mas eu ia poder recorrer. Teria que se utilizar a regra que era 8 horas diárias. Correto. E aí o trabalhador ia poder cobrar essa situação. Hoje ele não vai mais poder ingressar na justiça porque ele fez um acordo individual que passa a ter valor agora. Sim, tem valor individualmente
esse contrato firmado entre empregado e empregador sem a necessidade da intervenção do sindicato por norma coletiva. Nesse sentido, a palavra da pessoa vai ter importância. Tipo, o senhor me faz uma proposta de trabalho, eu dou a palavra para mim, tá bom, fechou. Os 4 arqueiros, desculpa o linguajar popular, apesar de estar aqui com advogado, mas para quê? Fechou, tá certinho, aperto de mão. Depois, quando eu sair, eu não vou me sentir prejudicado e entrar com processo, como acontecia algumas vezes, né? Convenhamos. Esse tipo de situação, nesse sentido, o senhor acha que foi melhor ou pior? Se eu me fiz entender, né? Tem certas questões técnicas que, na verdade, retiraram alguns direitos do próprio trabalhador. Né? Como a gente estava falando da questão social antes. Por exemplo, o trabalhador da área de saúde, como não existia uma regulamentação específica da jornada 12/36, se ele fizesse horas extraordinárias com habitualidade, era desconstituído essa carga de horário de 12/36 e ele efetivamente recebia como hora extra superior à 8ª hora. Em razão dessa mudança legislativa, ele só vai poder receber hora extra superior à 12ª hora. Trabalhou 13 horas, ganha hora extra. Nas 12 está dentro do acordo. Nas 12 está dentro do acordo. Perfetibilizado entre as partes, sem a discussão ampla da categoria. Então, você pode fazer diretamente com o trabalhador. Esse tal de teletrabalho, o que é isso aqui, doutor? O teletrabalho é uma regulamentação que trouxe a lei, em razão de uma questão de uma evolução social até, né? Por exemplo, o pessoal trabalha em casa, por exemplo. Né? Tem alguns profissionais que trabalham na área de informática, por exemplo, né? que hoje em dia tem redes sociais. Um amplo mercado de trabalho com relação a isso aí. Restou regulamentado agora na nova legislação que essa pessoa ela não tem uma gerência de carga horária. Né? Então, ela pode trabalhar em casa, ela tem que efetivamente, vamos dizer assim, ela tem que efetivamente trabalhar e produzir. Cumprir a sua função, independente da carga horária. Independente da carga horária. Embora existam algumas discussões que digam, bom, por exemplo, ele trabalha como teletrabalho em casa, mas ele utiliza um sistema informatizado que ele tem que fazer um login e inicia a carga de trabalho, a jornada de trabalho dele, e depois ele faz um login dizendo que ele já encerrou. Né? Com a nova legislação, simplesmente acabou essa questão de regulamentação de jornada. Aí, ó. Certo? Intrajornada. Isso aqui era... um intervalo intrajornada. Um intervalo que o trabalhador utiliza para ter um descanso e para fazer a alimentação dele. Então, os trabalhadores... Antigamente, você tinha que ter 15 minutos de intervalo para um lanche. Esse ainda continua tendo. E pelo menos 1 hora mínima de almoço e 2 para quem trabalhava 8 horas. 6 horas não tinha almoço. Que eram 2 jornadas. Né? Assim, só pra... depende da carga de horário que você tem. Se você trabalha mais do que 6 horas diárias, você tem direito ao intervalo intrajornada, que é de 1 hora até 2 horas. Mínimo 1 e máximo 2. Isso. Nós tínhamos na jurisprudência, né, que é o entendimento pacificado dos tribunais e sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho, de que aqueles trabalhadores que trabalhavam que faziam um intervalo menos de 1 hora, né, teriam que receber como hora extra integral durante 1 hora, mais o adicional de 50%. Com essa nova regulamentação, certo? O intervalo intrajornada, digamos que o trabalhador ele faça um intervalo de 30 minutos. E já volta para o trampo. E já volta a trabalhar. Mastigando. O empregador ele vai ter que pagar só o restante que ele não gozou do valor mínimo, que seria os 30 minutos mais o adicional. Não paga a hora inteira. Não paga a hora inteira. Então, essa foi uma mudança legislativa também da atual legislação trabalhista que nós temos em vigor. Mas aí, nessa questão do horário de almoço, eu acho que o horário de almoço era meio que sagrado, né, doutor? Vamos combinar. O cara tem aquela horinha de almoço. E ele, às vezes, o patrão fala, fica mais meia horinha, porque eu tô atrasado, O cara, às vezes, não quer ficar, se obriga a ficar, porque hoje o emprego não tá fácil. Ele não ganha 1 hora, ele ganha meia hora ali. E só que essa meia hora
não vai... vamos colocar, deixa eu ver se eu acho a palavra certa, que ele vai receber, não paga o prejuízo, de repente, dele ter ficado meia hora na sua casa de descanso. Justamente. Porque ele não é um descanso suficiente. Justamente. Porque a jornada de descanso já é prevendo que, ó, ele precisa de 1 hora para descansar, para desacelerar, descansar e voltar a trabalhar. Rudi, foi muito pertinente essa pergunta que tu fez, porque o intuito legislativo anterior, e o intuito desse intervalo é justamente para restabelecer as energias do trabalhador, né? Esse intervalo... Que cientificamente existe. Claro, esse intervalo é justamente, ele estava na legislação por uma questão de saúde do trabalhador, né? Uma questão de saúde e de ambiente de trabalho. Mas, em razão da questão econômica, nós temos hoje essa regulamentação. Pouco, né, vamos combinar. Patrão reclamar por meia hora, por exemplo, é muito pouco. Porque nós estivéssemos falando aqui, que nem antes da questão do médico, dos profissionais da saúde, eram 4 horas. De 8 para 12 são 4 horas. Aí vamos analisar, que depois eu fiz um acordo, mas no almoço, gente, meia hora é muito... o cara pagar meia hora e obrigar o funcionário a trabalhar meia hora, que pagasse a hora inteira, porque o valor é muito pouco perto do prejuízo social e da saúde, que um dia é um dia. Agora, imagina você passar 1 ano trabalhando só meia hora. Sim. Ou descansando só meia hora. Você acaba de comer e já volta praticamente mastigando com arroz no trabalho, né? Não, entendi. A jornada de trabalho são 6 horas ininterruptas ou 8 horas com intervalo. Isso ainda continua. Isso. Quem trabalhava 6 horas tinha direito a um intervalo de 15 minutos. 15 minutos. Superior à sexta hora, tinha intervalo de 1, no máximo 2 horas. Agora pode reduzir essa 1 hora, pagar como extra só o período que foi suprimido. E o cidadão perdeu o direito das 2 horas de almoço. Teoricamente. Teoricamente, sim. E na questão das 6 horas, os 15 minutos ainda estão prevalecendo. Sim. Isso não dá para suprimir, porque é brincadeira daí, né? Aí já é escravidão. Eu vou para o intervalo comercial e volto na sequência falando mais ainda sobre a reforma trabalhista. Pelo que eu estou vendo aqui, nós só entramos, né, desculpa a palavra, o trabalhador com as nádegas, né? O patrão entrou um pouco mais com a vantagem nesse sentido. Volto depois do intervalo falando mais sobre essa reforma trabalhista que passou a vigorar a partir do dia 11 de novembro. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Bom de Papo, hoje falando sobre a reforma trabalhista, que passou a vigorar agora, dia 11, tem 10 dias que nós estamos vivendo essa nova reforma trabalhista, todo mundo cheio de dúvidas, claro, até porque não tem um consenso jurídico sobre a nova lei, tudo que é novo gera algumas dúvidas e nós estamos aqui tentando discutir, não sanar as dúvidas, mas discutir as principais mudanças da lei trabalhista. E eu estou conversando com o Dr. Igor Ortiz Machado, que é advogado trabalhista. Bom, meu amigo Diogo Barbosa. Doutor, vamos entrar nas questões processuais que envolvem o trabalhador, mas eu tenho uma pergunta minha. O cidadão trabalhava para o patrão um período, pedia as contas, ou levava as contas, aí o patrão falava, você tem para receber 10 mil reais. Tá aqui, é isso. O cidadão, o empregado, falava, olha, tá bom, os seus 10 mil reais está aqui o teu fundo de garantia, a multa do FGTS, valor, 10 mil reais. Eu, empregado, tá bom, patrão, aceitei, me dá os meus 10 mil, ia lá, homologava no Ministério do Trabalho, eu acabava de pegar os meus 10 mil reais do patrão, corria para um advogado do trabalho, meu patrão não me pagou certinho porque eu tinha 30 mil para receber, ele só me deu 10, eu quero entrar na justiça, quero usar o linguajar popular, quero metê-lo no pau. Acho que o senhor nunca ouviu isso num trabalhador, mas acontece, doutor. E aí o patrão que tinha pago os 10, ainda tinha que responder um processo e às vezes pagar essa diferença quando não a maior, porque daí o advogado buscava todos os direitos e mais um pouco, dentro da legalidade, para corrigir um erro do trabalhador. Dentro dessa reforma trabalhista, parece que uma vez homologado no Ministério do Trabalho, eu empregado, e aí eu estou te fazendo a pergunta, me deve lá 10 mil nas contas dele, vamos colocar assim. Eu aceitei
aqueles 10 mil na frente do juiz trabalhista, eu não tenho mais direito a recorrer à ação ou não ainda tenho direito de recorrer à ação. Não sei se a lei especifica isso, mas de fato que isso aconteceu, doutor? Rudy, vamos por partes. Vamos lá, particionar então. O que acontece? A legislação trabalhista é uma norma cogente, né? Então, em razão disso, né, existiam alguns pontos legais fixados, em razão do empregado ser hipossuficiente, que eram assegurados pela legislação, certo? O empregador fazia o acerto, né, que são as verbas rescisórias, e pagava para o empregado determinado valor, né? Mas existe um princípio dentro da norma trabalhista, que é o princípio da primazia da realidade. Então, tinham alguns empregados que diziam, olha, ele fez o acerto aqui dizendo que eu trabalhava 8 horas diárias, mas eu não trabalhava 8 horas diárias, eu trabalhava 10 horas diárias, então o meu acerto está equivocado. Não está equivocado? Sim, está equivocado. Mesmo tendo a homologação depois do Ministério do Trabalho com relação a isso, né, o empregado tem o direito de buscar o judiciário para ver reconhecidos seus direitos legais. Ainda continua, então. Vamos por parte. Reconhecer os seus direitos legais e buscar o judiciário. Com a mudança legislativa, o que aconteceu são algumas questões que podem ser resolvidas de outra forma por parte do empregador. Hoje a figura da homologação da rescisão do contrato de trabalho, ela não existe mais, né? A rescisão, ela vai ser feita pelo empregador. Antes o Ministério do Trabalho ainda fiscalizava determinadas coisas, determinados direitos do trabalhador. Hoje ele pode ser feito diretamente no RH da empresa, por exemplo. Correto. Né? Antes da modificação legislativa, se fazia homologação no Ministério do Trabalho ou no sindicato, se tivesse um contrato superior a 1 ano. Então isso acabou, né? Pode ser feito qualquer rescisão do contrato de trabalho, ser feito diretamente com o empregador. E mais, o que o empregado e o empregador podem fazer? Eles podem negociar a rescisão do contrato de trabalho, que antes não existia essa possibilidade legal, né? Existia a possibilidade do empregador demitir o empregado, existia a possibilidade do empregado pedir demissão, mas, na verdade, as partes burlavam essa questão legal e faziam o acerto que eles falavam, o acordo. Vamos fazer um acerto, um acordo, a gente faz a rescisão, eu libero para ti o FGTS, libero as guias do seguro-desemprego e tu me devolve a multa de 40%. Né? Com a nova legislação, né, existe agora essa figura de a gente fazer o acordo. Né? E dentro dessa figura da gente fazer o acordo, é claro que limitou algumas questões. Por exemplo, se eu fizer o acordo com o meu empregador, olha, eu quero sair, né? O senhor libera para mim o FGTS, o empregador vai liberar o FGTS, mas conforme o novo regramento, com a limitação de 80% sobre o saque do FGTS e sem direito ao seguro-desemprego. Então, existe essa possibilidade hoje de se fazer esse acordo, né? Outra questão que não tinha na lei... E o empregador, no caso, não precisa pagar os 40%? Não. Se livra disso? Sim, ele, na verdade ele vai pagar metade do aviso prévio para o empregador, né? O aviso prévio, 80% do FGTS vai ser liberado, não tem guias de seguro-desemprego e os demais verbas rescisórias, que é 13º salário proporcional, férias proporcionais, todos esses direitos vão ser pagos normalmente. Estão garantidos, certo? Agora, outra figura que não existia antes dessa mudança legislativa e que efetivamente causa impacto nessa situação do negociado sobre o legislado é a possibilidade entre empregado e empregador fazer um acordo extrajudicial, desde que assistido por advogado, e peticionar isso para o judiciário homologar esse acordo. Então, nessa possibilidade de acordo com assistência de advogado de ambas as partes, né, havendo a homologação, não se pode mais discutir aqueles direitos. Porque daí o trabalhador tem um advogado, o empregado tem um advogado,
foi lá no Ministério do Trabalho, tá tudo certinho. Tá certo, doutor? Tá certo, doutor? Tá certo. Tá certo, funcionário? Tá certo? Depois não dá pro cara falar, mas não sabia. Porque daí ele tá calçado de profissionais capacitados. Né? Porque antes o Poder Judiciário não poderia fazer homologação de acordo extrajudicial. Né? Hoje se pode fazer essa homologação. Por isso a importância de todos os cidadãos terem um profissional de responsabilidade, de confiança no trato que se refere às questões trabalhistas. Outra questão que ficou que eu acho que vai acabar com os picaretas. Os aventureiros. Os aventureiros. Certo. Agora os processos judiciais. Antes o cidadão ganhava 10 salários mínimos, que não é pouco, 10 salários mínimos dá 10 mil hoje, gente. A média do salário brasileiro é 1,5, porque a coisa mudou bastante. O cara chegava para o juiz e falava, não tem mais condição de pagar advogado, eu quero as custas trabalhistas gratuitas para mim e vou meter o meu patrão na borracha. Bom, parece que isso mudou. Tem um limite agora, um teto em que o cidadão tem a gratuidade. E caso ele perca, ele ainda tem que pagar algumas outras questões. Como que mudou isso? O que mudou? E se, na opinião do senhor, de fato elimina os aventureiros? Sim, de fato elimina os aventureiros, né? E as pessoas que efetivamente têm direito, né? Vão buscar um profissional de confiança e nesse aspecto aí as pessoas vão ter que pagar para ingressar praticamente no judiciário se extrapolar esse teto que a legislação determinou. A legislação determinou sobre o teto da Previdência Social, que hoje é em torno de R$ 5.533, né? 40% desse valor... 2.212. Isso, abaixo desse valor, até esse valor, a pessoa tem a gratuidade da justiça. Então quem ganha até 2.212 pode solicitar a gratuidade. Quem ganha 2.500 já não pode, tem que pagar. Tem que pagar. Mas mesmo que a pessoa seja um empregador e seja um empregado, que receba menos que esse valor, por exemplo, se ela tiver que fazer um pedido de adicional de insalubridade, ela trabalha num local insalubre, o empregador ele não paga o adicional de insalubridade para esse trabalhador. Ele vai ingressar com a ação judicial, vai pedir adicional de insalubridade. E no adicional de insalubridade é necessário haver uma perícia técnica para que o juiz julgue esse pedido. Né? Antes da reforma trabalhista, se o empregado perdesse esse direito ao adicional de insalubridade, ou seja, o perito, e confirmado por sentença, dissesse que o empregado não tem direito ao adicional de insalubridade, quem pagava as custas desse perito era a União. Hoje não mais. Hoje quem paga as custas desse perito é o empregado que ingressou com a ação e que perdeu. Mesmo que esteja na faixa de gratuidade. Mesmo que tenha a gratuidade da judiciária. Então, quer dizer, vai ficar um pouco mais difícil para os aventureiros. O cara, de fato, vai chegar para o advogado e aí vai ter que ter muita honestidade. Olha, doutor, meu amigo, não cabe. O profissional vai exigir do profissional da advocacia... Vai ter que ser cada vez mais correto, né? Vai ter que o trabalhista. Exigir desse profissional, né, que oriente, né, esse trabalhador que buscar o escritório dele com relação o que pode acontecer numa reclamatória trabalhista se efetivamente ele quiser se aventurar ou mentir, né? Porque antes acontecia assim, o cara chegava no escritório, doutor, isso. Não, então peraí, vamos entrar com adicional, vamos entrar com isso, não vamos entrar. O que a gente ganha é lucro. Justamente. Acontecia, não é o correto. Em alguns escritórios acontecia isso. Agora o advogado já não vai poder canetear de qualquer jeito. Peraí, vamos analisar friamente aqui. O que você faz? Sem mentira. Não, isso de fato te dá direito, Sim. Quer dizer, a orientação ao trabalhador, já não vamos buscar tudo que você acha que tem direito. Vamos buscar o que você de fato tem direito. Justamente. Nesse sentido mudou. Nesse sentido mudou. E é bom para todos, eu penso, né, doutor? Nesse sentido mudou. Claro, é bom para todos, mas é claro, existe uma limitação. Né? O empregado pode achar que tem o direito de ficar com medo. Atenuar um pouco mais. Por exemplo, existe a possibilidade até inclusive das próprias testemunhas sofrer uma sanção pecuniária em razão de mentir em juízo.
Antes existia só a questão criminal, hoje existe a questão pecuniária, inclusive. Fica difícil o negócio agora. Fica mais restritivo, né? Bom, gente, eu não vou conseguir falar de toda a reforma trabalhista, até porque ela é ampla e ela tem muitas questões a serem discutidas. O que eu aconselho a você que está me assistindo é que eu penso que os principais pontos, aqueles mais polêmicos que mexem no dia a dia, a gente conseguiu debater, né? O trabalhador ainda pode correr atrás dos seus direitos. Agora, mais do que nunca, um profissional qualificado é importante para que você se oriente, seja na hora de fazer um acordo extrajudicial, seja na hora da rescisão, ou seja na hora de buscar os seus direitos. E vice-versa para o empregador, porque de repente você dá, a lei me permite isso, de repente ela não permite. E aí você pode quebrar a cara e o barato sair caro porque você não quis procurar um profissional qualificado. Doutor Igor, muito obrigado pela sua participação. Conversei com o doutor Igor Ortiz e fica o espaço aí para o senhor fazer as suas considerações, orientando sempre os nossos telespectadores. Agradeço muito a atenção pelo convite de estar aqui, tentando esclarecer a população a respeito dessa reforma. É muito difícil, porque está agora na mesa, né? Nós falamos muito poucos pontos em razão do estreito da hora, né? Existe uma diversidade de pontos que foram alterados na legislação, mas espero ter suprimido algumas questões que a gente conseguiu conversar aqui. Mas o principal de tudo é que nós vamos ter que acostumar com o que mudou, né? O judiciário vai ter que acostumar com o que mudou, os profissionais que militam nessa área vão ter que se acostumar com o que mudou, e os trabalhadores e os empregadores vão ter que se acostumar com o que mudou. Mas e que gere mais trabalho, como foi falado, né? E que gere mais trabalho formal. Espera-se que se gere mais trabalho formal, né? Espera-se que se gere mais trabalho formal. O princípio de tudo isso foi isso, né? Vamos gerar mais empregos de carteira assinada. Que de fato, todo esse transtorno na mudança da lei facilite para que o trabalhador tenha direito a ter sua carteira assinada e que ele possa aposentar, quem sabe, com 80, 90, 100 anos, diante do que querem fazer com a reforma. Isso é outra situação, como nós falamos no primeiro bloco, é a questão social, né? Quiseram se fazer essa reforma para se contratar mais pessoas, para que, consequentemente, a administração arrecadasse mais. Não sei se essa reforma fez isso, ou se isso vai acontecer, né? Mas vamos aguardar. Faz parte. Doutor, obrigado. Uma honra ter aqui o senhor. Obrigado. Conversei então com o doutor Igor Ortiz Machado, lá gaúcho, tia. Gosta de uma carne assada, né, doutor? Tranquilamente. Mas quem não gosta, né? Quem não gosta, bom brasileiro não é. Ele é vegetariano, aquele menino ali, ó. O Diogo é vegetariano, não gosta de carne. Esse dia foi comendo churrasco, só como foi a alface. Falei, isso é coelho, meu filho. Bom, meu amigo gaúcho, doutor Igor Ortiz Machado, falamos sobre a reforma trabalhista, alguns pontos, tá? De fato, mais uma vez, oriento você. Busque mais do que nunca, o profissional na área do trabalho, um advogado trabalhista, é fundamental para você, patrão, para você, empregado. Seja você que vai fazer um acordo, peraí, o patrão me propôs tal acordo, eu vou lá conversar com o advogado, vou fazer uma consulta, né? É importantíssimo, tá bom? Procure um advogado, eu tenho certeza que você vai ser muito bem orientado, apesar das dúvidas. Os profissionais na área de trabalho estão se desdobrando para entender cada vez mais essa nova lei. A gente vai ficando por aqui. Você do YouTube, aquele abraço. Você do Face, aquele abraço. E você da TBO Canal 13, aquele abraço. Eu volto terça-feira que vem conversando com a Maria da Paz sobre um livro dos pioneiros que ela fez aqui para a cidade. Um livro. Já leu o livro da Maria da Paz? Ainda não? Ainda não. Eu vou passar para o senhor. Ele é bacana mesmo, falar dos pioneiros. De alguns pioneiros da cidade. Eu vou estar conversando com a Maria da Paz Sabino. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até terça-feira que vem. Amanhã, quarta, eu estou com Tribuna Livre, segunda edição às 8 da noite. Bom de papo na próxima terça às 21. Tchau, Sinop, até lá.